Bom dia, meus amados. Nós estamos agora na lição número 17, que vai falar a respeito de ética da comunhão. Mas, primeiramente, precisamos falar a respeito do resumo da aula anterior, que falou a respeito de ambições erradas, cujo tema principal era a cobiça. Tivemos a oportunidade de refletir sobre o 10º mandamento do Senhor, onde podemos nos examinar a fim de alcançar uma vida de grande contentamento, para valorizar todas as bênçãos recebidas pelo Senhor. E no tópico dessa lição de hoje, que é a última lição da nossa revista, nós falaremos a respeito da verdadeira comunhão, o fundamento da comunhão e a comunhão e as mutualidades. Temos como objetivo dessa aula identificar o que é a comunhão, bem como desejar ter plena comunhão com os irmãos e buscar desenvolver o aperfeiçoamento da prática da mutualidade. O texto base utilizado nessa lição de hoje encontra-se lá em Filipenses 2, versículo 3, que diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Filipenses capítulo 2, verso 3. Então, para a introdução, nós temos uma pergunta para a meditação dos irmãos. E a pergunta é a seguinte: qual é o fim da igreja? E a resposta para essa pergunta é uma resposta muito simples. O fim da igreja é glorioso. Possuímos a promessa de habitarmos com Deus nas regiões celestiais. Lá no livro de Jeremias, nós podemos encontrar no capítulo 29, verso 11, dizendo assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29, 11. Bem como em Apocalipse, capítulo 3, verso 5, também diz: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Capítulo 3, verso 5 de Apocalipse. Então, no final de tudo, restará apenas a igreja de Cristo gloriosa, ou seja, o Senhor e seus servos. Por esse motivo, meus amados, em nosso tempo presente, mesmo vivendo em um corpo corruptível, somos chamados a ter uma vida de comunhão e amor com Deus e os irmãos. Lá em 1 João, capítulo 4, versículo 20, diz que se alguém disser amo a Deus e odiar ao seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama ao seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E esse versículo se encontra em 1 João, capítulo 4, verso 20. A vida eterna, meus amados, fala de amor, de unidade, de comunhão. A Bíblia nos fala em 1 João, capítulo 4, verso 20, se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ou seja, o amor, ele tem que ser demonstrado em todos os momentos da nossa vida, em toda a instância que estivermos. E eu queria deixar para os amados mais uma pergunta: como entraremos nessa vida eterna se o meu amor se estende apenas aos meus amigos e àqueles da minha família, aquelas pessoas com quem eu tenho um contato mais íntimo? E quando essa lição foi preparada, eu iria sugerir que nós olhássemos ao nosso redor.
para que pudéssemos ver a todos. E se alguém aqui parasse de vir à igreja, qual seria a minha reação? Essa pessoa me faria falta? E o interessante é que hoje estamos vivendo, por causa desse coronavírus, um afastamento social. E qual tem sido a falta que os meus irmãos têm feito na minha vida? Essa comunhão, esse contato, né, diário. O que tem causado em mim? Qual tem sido a minha necessidade nesses tempos? E quando eu falo em necessidade, eu não falo apenas em necessidade física, mas eu me refiro principalmente a uma necessidade de comunhão, de carinho, de compartilhar ideias. O primeiro tópico dessa lição ele vai falar a respeito da verdadeira comunhão. E aí trazemos para a gente uma definição de comunhão, que é o companheirismo gerado através de um convívio cordial e de auxílio mútuo, sendo assim uma parceria baseada em algo comum. Para explicar, vamos tomar como base o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 41 até o 47, que diz assim: Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naqueles dias de quase 3.000 pessoas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Atos 2, verso 41 até o 47. Precisamos então fazer a esse respeito 4 perguntas. A primeira delas: quais as expressões que demonstram uma relação íntima entre os cristãos e o Senhor? No verso 42 podemos observar a comunhão, o partir do pão e nas orações. E no verso 44 também está dizendo lá, estavam juntos e tinham tudo em comum. No 45, eles conheciam as necessidades de cada um e agiam em prol de supri-las. Lá no verso 46, eles eram um na adoração no templo, partiam o pão de casa em casa com alegria. E por último, no verso 47, eles estavam sempre louvando a Deus. A segunda pergunta que precisamos fazer é: quais as expressões indicativas de que os cristãos compartilhavam bens materiais entre si? Podemos observar também no verso 42, eles partiam o pão. E no verso 45 diz que eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tivesse necessidade. E a terceira pergunta que precisamos fazer é: quais os indicativos de que estava havendo cooperação na obra do Evangelho? No verso 47, nós podemos observar que havia o crescimento da obra. Deus acrescentava e a obra prosperava. Havia também, meus amados, um testemunho individual contando com a simpatia de todo o povo. A nossa quarta pergunta diz: que provas você encontra de que aqueles irmãos, ao se reunirem,
mantinham unidade e amor. E no verso 46, ele nos responde: estavam reunidos de casa em casa, partindo o pão, fazendo isso com alegria. Conheciam, meus amados, as necessidades um dos outros. Nós fizemos uma breve explanação a respeito da definição de comunhão. E agora nós vamos falar as características dessa comunhão. E o Novo Testamento nos apresenta algumas dessas características como sendo de uma igreja que desfruta de comunhão entre seus membros. Elas são 7. A primeira delas é: o cristão dedica tempo a estarem juntos para estudar a palavra, compartilhar experiências, tomar a ceia do Senhor. Podemos observar isso lá em Atos 2, versículo 42. A segunda delas é que o cristão tem prazer em compartilhar os seus bens materiais com os irmãos necessitados. Nós podemos também observar isso em Atos 2, versículo 45, bem como em 2 Coríntios, capítulo 8, verso 3. Os cristãos são unidos pelo Espírito Santo. Podemos também observar lá em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 13. A quarta característica é que os cristãos cooperam na obra do Evangelho. E podemos encontrar isso no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 5, bem como em Hebreus, capítulo 13, verso 16. A quinta característica é que os cristãos compartilham as alegrias e os aspectos cotidianos da vida como verdadeiros amigos. Encontra-se lá em Atos 2, versículo 46 e 47. A sexta é que os cristãos sentem alegria e expressam louvor. Também em Atos, capítulo 2, versículo 46 e 47. E por fim, a sétima característica é que os cristãos confessam os pecados e recebem a purificação do sangue de Jesus Cristo para manter a unidade e amor. Podemos encontrar isso lá em 1 João, capítulo 13, versos 6 e 7. Meus amados, todos esses versículos que foram lidos aqui, eu gostaria de solicitar aos irmãos que após o término da aula pudesse estar meditando ao longo da semana em todos esses versículos, para que esses versículos possam estar fazendo parte efetivamente de nossas vidas. E no segundo tópico falaremos a respeito do fundamento da comunhão. E eu queria fazer mais uma pergunta. Qual seria o fundamento da comunhão cristã? Meus amados, a resposta para essa pergunta é única e exclusivamente Cristo. Meus amados, então encerraremos essa nossa lição por aqui. Deixaremos para a próxima aula o tópico 2, que fala a respeito do fundamento da comunhão e a conclusão de toda a lição. Tá bem? Gostaria de deixar para vocês um feliz domingo, que Deus nos abençoe durante esse dia, que tenhamos uma semana debaixo da graça e da proteção do nosso Senhor Jesus. Amém, meus amados? Fiquem com Deus.